Extra Life começa hoje com uma notícia bombástica que está em todos os sites de notícias do mundo todo. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o coronavírus, tuitou o próprio presidente nesta sexta-feira. O teste positivo de Trump veio poucas horas depois que a Casa Branca anunciou que a assessora Hope Hicks contraiu o vírus depois de viajar com o presidente várias vezes essa semana. Trump tem 74 anos, o que o coloca em maior risco de complicações graves de um vírus que já matou mais de 200 mil pessoas em todo o país. O presidente anunciou na noite de ontem, quinta-feira, que ele e a primeira-dama estavam iniciando um processo de quarentena depois que Hicks pegou o vírus, embora não estivesse claro o que isso representava. Pode levar dias para que uma infecção seja detectada por um teste. O diagnóstico representa um grande golpe para um presidente que tenta desesperadamente convencer o público americano de que o pior da pandemia já passou, mesmo com o aumento de casos a menos de 4 meses do dia da eleição. E é o mais sério problema de saúde pública conhecido em qualquer presidente americano em exercício na história recente. Os sintomas de Covid-19 podem incluir febre, tosse e dificuldade para respirar. A maioria das pessoas desenvolve apenas sintomas leves, mas outras, geralmente aquelas com complicações médicas, apresentam sintomas mais graves, incluindo pneumonia, que pode até ser fatal. Trump tinha consistentemente minimizado as preocupações sobre ser vulnerável ao coronavírus, mesmo depois que funcionários da Casa Branca e aliados foram expostos e adoeceram. Trump encorajou os governadores a reabrirem seus estados e tentou chamar a atenção do país para os esforços para reanimar a economia, praticamente ignorando o número crescente de mortos, enquanto busca outro mandato de 4 anos. Alguns estudos sugerem que os pacientes com Covid-19 obesos podem ter maior risco de adoecer gravemente com o vírus, embora não esteja claro se isso ocorre porque eles têm maior probabilidade de ter outros problemas de saúde, como, por exemplo, doenças cardíacas ou diabetes. Em seu exame físico de 2019, Trump atingiu o limite técnico para obesidade. A notícia de contaminação do casal Trump com certeza abala uma nação já abalada, traumatizada, ainda lutando para reabrir com segurança, evitando mais picos do vírus. A Casa Branca tem acesso a recursos quase ilimitados, incluindo um fornecimento constante de testes de resultados rápidos, e ainda assim falhou em manter o presidente seguro, levantando questões sobre como o resto do país será capaz de proteger seus trabalhadores, estudantes e o público em geral com a reabertura de empresas e escolas. Mesmo assim, desde os primeiros dias da pandemia, os especialistas questionaram os protocolos de saúde e segurança da Casa Branca e perguntaram por que mais não estava sendo feito para proteger o comandante-chefe. Trump continuou a apertar a mão de visitantes muito depois das autoridades de saúde pública alertarem contra isso e ele inicialmente resistir a ser testado. Ele tem relutado em praticar as diretrizes de distanciamento social de sua própria administração por medo de parecer fraco, incluindo a recusa em quase todas as circunstâncias de usar máscaras em público. Embora atualmente não haja nenhuma evidência de que Trump esteja gravemente doente, o teste positivo levanta questões sobre o que aconteceria se ele ficasse incapacitado devido à doença. A 25ª emenda da Constituição americana estabelece os procedimentos sobre os quais um presidente pode se declarar incapaz de cumprir os poderes e deveres da presidência. Nesse caso, Pence assumiria imediatamente os poderes e deveres do cargo como presidente interino até que Trump pudesse fornecer uma declaração escrita em contrário. Em seu primeiro comício em meio à pandemia, em Oklahoma, em junho, o presidente disse a milhares de apoiadores que fazer exames era uma faca de 2 gumes e que tinha pedido às autoridades de saúde na época que desacelerassem os exames para não alarmar o público com o número crescente de casos. Em abril,
Trump chegou a sugerir a injeção de desinfetante e o uso de raios ultravioleta como forma de limpar os pulmões e, assim, eliminar o novo coronavírus. A comunidade médica e científica internacional classificou as declarações de Trump como perigosas e irresponsáveis. O comandante da Marinha, o Dr. Sean Conley, escreveu em um memorando que os Trump estão indo bem e passarão a quarentena e a recuperação na Casa Branca. Então, o que acontece a seguir? Joe Biden precisa ser testado imediatamente, dizem os médicos, já que Biden recentemente dividiu o palco com o presidente para o debate. Pode levar uma semana para que os Trump desenvolvam quaisquer sintomas, dizem os médicos. E o vice-presidente Mike Pence pode ter que se preparar para assumir algumas das funções do presidente se ele for afastado. Especialistas dizem que isso também pode representar uma preocupação para a segurança nacional e deixar o país mais vulnerável a intromissões e discórdias. Sem mencionar que os Trump viajaram livremente, raramente usaram máscaras, então os especialistas médicos dizem que há um número incontável de pessoas que podem ter entrado em contato com eles e terem se contaminado. Independente do Covid ou não, após dias de pressão pública, o presidente Trump finalmente condenou os grupos de supremacia branca, incluindo o Ku Klux Klan e os Proud Boys, durante uma entrevista com Sean Hannity, da Fox News. Trump se recusou a denunciar tais racistas durante o debate desta semana. Conversando com Hannity, o presidente parecia igualar a violência de grupos de extrema esquerda aos supremacistas brancos, que seu próprio diretor do FBI diz serem a principal preocupação do terror doméstico. Enquanto isso, mais controvérsias de votação estão surgindo em todo o país. O governador do Texas, Greg Abbott, resolveu limitar o número de locais de entrega de votos por correio a apenas um local por condado, apesar do tamanho do estado e da grande população. Em Michigan, o procurador-geral acusou 2 agentes políticos de direita de realizar uma campanha de supressão de eleitores com o objetivo de intimidação. Bem, se você quer votar pelo correio, procure diretamente o site do seu condado para evitar as chamadas desinformações eleitorais. O estímulo de mais de 2 trilhões de dólares apresentado pelos democratas ainda não tem apoio bipartidário suficiente para passar pelo Senado liderado pelos republicanos. Em outras palavras, ainda não há estímulo econômico à vista para famílias e empresas em dificuldades. As empresas divulgarão seus números do terceiro trimestre em breve e provavelmente apresentarão outra queda desastrosa em relação aos lucros do ano passado. O mercado de trabalho está melhorando, mas ainda está muito lento. Outros 837 mil americanos solicitaram benefícios de desemprego pela primeira vez na semana passada e os economistas acreditam que o relatório de hoje provavelmente colocará a taxa nacional de desemprego em torno de 8,2%. O painel do Senado vai votar para emitir intimações para CEOs do Facebook, Google e Twitter. O Comitê de Comércio quer que Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey testemunhem sobre uma lei que os republicanos dizem proteger indevidamente as empresas de mídia social contra alegações de censura anticonservadora, apesar de poucas evidências de preconceito sistêmico. O comitê espera realizar sua audiência antes do dia da eleição. Depois de tantas notícias polêmicas, conflitos e pandemia, hoje eu encerro o News for Life de maneira diferente, homenageando alguém mais que especial na minha vida, a minha mãezinha, a Teinha, que muitos conhecem das minhas postagens nas redes sociais. Ela está fazendo 100 anos amanhã, gente, 100 anos, centenário da Teinha, em 3 de outubro. Com muita tristeza, não poderei estar ao lado dela, mas de acordo com a nova normalidade,
vou estar presente virtualmente, assim como todos nós que moramos distantes dela. Agradeço a família, meus sobrinhos, cunhado, cuidadoras e alguns poucos amigos que estarão ao lado dela nesse momento único, o seu centenário. Não é para qualquer um não, né, gente? Tainha passou por guerras, outras pandemias, mudanças de governo, conflitos mundiais de todo tipo e agora esse coronavírus que impediu o mundo de viver normalmente, curtindo de perto seus queridos. A nossa Tainha é tão lúcida e sábia no alto dos seus 100 anos, nossa homenagem, amor, carinho e admiração por estar passando por esse momento tão difícil com tanta sabedoria e dignidade. Obrigada, mãe, por todo o amor, companheirismo e ensinamentos. Estamos juntas sempre e fique firme aí, viu? Com essa força inabalável. E vamos comemorar os seus 101 anos com muita festa, abraços e beijos no ano que vem, se Deus quiser, e a vacina deixar. Desculpe a emoção, mas é que realmente é difícil você não estar ao lado da sua mãe nesse momento tão importante. E com essa saudade da minha mãezinha, mas orgulhosa pelo seu centenário, que fico por aqui. Agradecendo pela participação de vocês, carinho e apoio. News for Life volta na segunda-feira. Até lá!